a situação de vocês. Quando a gente fala lá, vou situar vocês, tá? Então, quando eu falo contos de fadas, porque bem antigamente, o que acontecia com os contos? Existia o quê? As pessoas sentavam para contar histórias, né? Eu não sei se as pessoas mais velhas, normalmente, elas tinham isso. Contar histórias, falar sobre coisas que estavam acontecendo, escuro, a gente tinha medo de dormir. Então, isso tudo ajudava no quê? Na nossa vivência, nos nossos medos, né? Porque os contos de fadas, ele é os fragmentos de mitos, né? Porque os mitos, eles são muito complexos. Então, foi criados os contos para ser mais simples, para estar nos colocando. Um exemplo que eu vou dar para vocês é o conto deixa eu olhando aqui, de Cronos. Cronos é o senhor seria o senhor do tempo, né? Então, olha, se vocês quiserem acompanhar, até coloquei aqui, ó. Um adivinho disse a Cronos que um dos seus filhos matariam. Então, o que ele fez? Ele matava todos os filhos dele, ele matava. Então, imagine eu contando isso para uma criança. Ela vai chorar, se desesperar, porque ela vai morrer. Mas, na verdade, o que é? É o tempo. Então, nós matamos, e nós fazemos isso hoje em dia. Nós matamos o nosso tempo. Nós matamos o nosso tempo constantemente. Então, nós fazemos com que Cronos esteja dentro de nós. Porque a gente faz o quê? A gente mata. Todo dia a gente está lá falando, não pode. Então, isso é um mito. Aí, para passar para as crianças, teria que ser uma coisa mais suave, né? Nós entenderíamos isso, que é o tempo, mas as crianças não, tá? Então, um conto de fada, ele vai ter o quê? Ele vai ter várias... Deixa eu voltar aqui. Ele vai interagir de várias formas. No contexto social, que a gente vai estar conhecendo uma cultura, ele vai estar dando conhecimento para a gente, ele vai estar desenvolvendo a nossa criatividade, ele vai estar desenvolvendo a nossa leitura, o nosso entendimento dentro de nós mesmos, tá? No contexto social que eu falei, que lá antigamente, o que eles faziam? Eles contavam histórias em reuniões sociais, né? Que era muito normal. Aí o que acontece? Nós vamos ter o quê? Os psicólogos que estudam isso, né? Que o nosso grande Freud, que vai estar exatamente colocando o ponto de vista todo externo, né? Aí nós vamos ter o Jung, que era discípulo dele, que utiliza muito isso, né? E olha, para vocês verem que todos nós temos defeito, Jung, ele entra em contradição com Freud e ele cai em depressão durante 7 anos. É aonde ele vai observar ele próprio e é onde ele vai encontrar os caminhos que a gente conhece de Jung, que é totalmente interiorizado. E a Maria Luz Bonfraz, que é uma das grandes pesquisadoras do conto de fada e de todo o seu processo psicológico, era discípula de Jung. E então ela escrevia todas as coisas para o Jung. E depois disso ela acaba passando isso tudo. E claro, nós não podemos esquecer Jean Piaget, que Jean Piaget vai estudar o quê? Ele nem era psicólogo, Jean Piaget ele era biólogo. E ele vai estudar o quê? Todo o processo biológico. E ele pega quem? Ele pega os próprios filhos para fazer isso. Aí tem outros, né? Como o Iconte, né, André? O Iconte, ele vai falar muito sobre Borlaine. É um dos grandes estudiosos de Borlaine, porque tudo está na família. Então, a criança, ela tem que ter o carinho do pai, da mãe, para ela poder se desenvolver. E se ela não tiver, isso vai fazer diferença no decorrer do seu desenvolvimento. Como, por exemplo, nós todos temos o mesmo processo. Todos nós temos o tempo de falar, de andar. Mas vamos dizer que uma criança, ela passa, né? Tem muita mãe assim que fala assim, ai, meu filho, ele nem gatinhou, ele só andou. A criança que não gatinha, ela vai ter que voltar a gatinhar.
Porque essa etapa da vida é importantíssima. A criança que não gatinha, ela vai ter problema de adaptação. Ela não vai aceitar mudanças na vida dela, porque ela pulou uma fase da vida. Olha, pessoal, eu não consigo falar e ler ao mesmo tempo, tá? Eu tô até tentando, mas para mim é bastante difícil, tá? Aí depois que eu acabar, se vocês quiserem perguntando, eu vou respondendo, tá? Então, todas as fases da nossa vida, ela tem que ser passada. Senão isso vai fazer com que nós tenhamos problemas mais adiante. Então, tudo tem que ser como dizer assim, fases, né? Toda criança tem que ter todas as fases. Vamos lá ver. Eu tô colocando assim mais para vocês verem, tá? E eu vou falando. Vamos lá, deixa eu ver. Deixa eu ver onde eu tô. Ah, tá. Aqui, olha, eu tenho uma historinha, e quando eu fiz Reiki, mudando um pouco do Jung, lá da Maria Luísa Von, de Joana Piaget, quando eu fiz Reiki, tem um mestre chamado Usui. Eu costumo chamar ele de japonês, que ele me ensinou muito. Então, ele era muito preocupado com o outro. Então, ele queria técnicas ou coisas que pudessem ajudar e salvar as pessoas. E ele, em todo o estudo dele, em toda a procura dele, ele encontrou uma, que é justamente como vocês, o Reiki que eu coloquei, olha, Rei é passagem livre, Ri é energia universal. Então, o que ele fez? Ele ficou todo feliz que ele tinha achado algo que poderia ajudar as pessoas. E lá na cidade dele, depois se vocês quiserem ler a historinha direitinho, vai estar aqui, tá? Eu vou falar mais ou menos o que eu entendo. Tinha um pessoal que estava lá doente. E eles viviam com o que o governo dava. Ele chegou todo feliz para aquele pessoal, disse, gente, eu encontrei a cura, eu encontrei como vocês podem se equilibrar, como vocês podem estar voltando à vida de vocês. E ele foi lá e aplicou o Reiki em todos eles. Passado algum tempo, ele voltou novamente nesse lugar. Chegando lá, eles estavam revoltados com o japonês, com o mestre Usui, porque ele tinha curado eles. E agora, eles não podiam ter mais o salário do governo. Eles teriam que trabalhar. E eles não queriam, eles queriam ficar doentes. Isso, gente, eu aprendi que para que a gente possa ajudar o outro tem que estar disposto. Porque toda ajuda, ou tudo que a gente quer na vida, a gente tem que ter mudanças. Então, o médico dá 50%, o terapeuta dá 50%, mas o resultado, gente, é vocês. Unicamente vocês. Não existe outra pessoa senão vocês. Então, o que nós fazemos, o que o Shui tentou fazer, é somente dar o caminho. Mas como vocês têm que percorrer esse caminho, não somos nós. Então, ele me ajudou muito nisso. Porque, às vezes, eu queria ajudar as pessoas e não perguntava. E eu ficava muito doente com isso. Então, agora, eu faço diferente. Você está disposto a mudar? Você está disposto a pagar o preço da saúde? Ou você está querendo ficar doente porque isso é mais fácil? Então, isso é o que ele me ajudou. Isso vai fora, tá? É uma história também, tem o fundamento. Aí eu vou falar do que? Da simbologia, né? Vou pulando, tá? Aí, por que simbologia? Quando eu falo contos de fada, ou quando eu falo história, quando eu falo filme, ou André, quando você joga, quando você assiste Naruto, ou você lê os seus mangás, a pessoa que fez tudo isso, ela fez pesquisa, ela estudou a cor, ela estudou a lenda, ela estudou a simbologia, o que vai estar por trás de tudo o que você está vendo. Então, assim, uns falam arquetipos, outros falam arquétipos. Então, o que é isso? É o herói. Então, todo mangá tem um herói. Todo Naruto ou qualquer outro aí tem um herói. Todo conto de fada tem um herói. Toda novela tem um herói. Todo filme tem um herói. Isto é o conceito para todos. É aquele herói. O que o herói vai trazer para nós é a simbologia.
é aquilo que nós precisamos, é aquilo que está lá no nosso fundinho, no nosso inconsciente, que é só nosso. Então, o que acontece? Nós vamos trabalhar este herói da nossa maneira, da nossa vivência, daquilo que nos falta. Então, assistir muito o mesmo filme, ler o mesmo livro, ou ler o mesmo mangá, ou seja lá o que for, quando nós fazemos isso por várias vezes, é o que a gente faz, a gente trabalha o nosso interior sem que a gente perceba. Porque, na verdade, nós sabemos o que temos, mas a gente não consegue colocar para fora. Então, até a ler a Bíblia. Exatamente, porque a Bíblia, ela também é uma grande simbologia, uma grande história acontecida naquele momento, que hoje ela vai refletir de uma outra forma. Então, tudo que nós lemos, tudo que nós vemos, ela tem a simbologia. E a gente tem que ver atrás dessas palavras, a gente tem que olhar essas coisas de uma forma diferente. Aí a gente encontra o nosso caminho. Porque tudo, cada passo que nós damos, nós temos a resposta do que nós queremos. Só que às vezes a gente não quer enxergar, a gente não quer olhar. Porque, por exemplo, eu não gosto de alguém. Esta pessoa, ela está me ensinando alguma coisa, algum reflexo meu que eu não gosto. Aí é mais fácil eu falar, eu não gosto desta pessoa, do que eu trabalhar em mim aquilo que eu estou vendo nela. Mas isso, pessoal, é inconsciente. Isso é sofrível fazer, porque é nos conhecer com os nossos defeitos, com as nossas maneiras de ser, com tudo aquilo que às vezes nós detestamos. E todos nós temos. Mas acho que é o Zé Eduardo que falou aí do pai como herói, mas pai e mãe sempre é herói. Por mais ruim ou bom que ele seja, eles são os nossos heróis. Eles são as pessoas... Veja, às vezes nós falamos algo e agimos de outra forma. Então, é muito melhor a gente ver como agimos do que como falamos. Porque falar é bonito, agora agir é o mais difícil, né? Mas pai e mãe são coisas endeusadas, bem ou mal. Ó, pessoal, eu vou contar uma historinha para vocês. Ai, que legal. Que vocês depois vão só refletir, tá? A história, ela vai ter um sentido para cada um. Ela não vai ter um sentido geral. É uma historinha bem pequenininha, é uma historinha engraçadinha, que eu, em particular, eu gosto. Então, prestem atenção. Olha, se vocês quiserem, eu coloquei a carta de tarô também, que é uma grande simbologia. Jung adora cartas de tarô também. Então, depois, se vocês quiserem dar uma lidinha, vocês dão uma lidinha lá, que também tem a simbologia do louco, né? Porque o louco somos todos nós, né? O louco na carta do tarô, o que é? O começo e o fim. Não importa onde ele esteja, ele está lá. Ele é o nosso é o nosso lado infantil, o nosso lado impulsivo. Então, quando se tira no tarô o louco, é o nosso lado que a gente precisa trabalhar. É o nosso lado que, qualquer lado muito impulsivo, a gente pode cair no precipício. Então, a gente tem que tomar cuidado. Vamos prestar atenção na historinha? Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui, ó. Eu não sei aumentar isso. Vamos ver aqui. Não vou conseguir aumentar, não. Vocês me desculpem, mas olha, as ferramentas para mim ainda não estão boas. Vamos lá. Ó, vou contar a historinha para vocês, tá? Ninguém durma, mas eu vou contar. E depois eu respondo tudo que vocês quiserem, tá bom? Vamos lá. Chama As Estrelas do Céu. Vocês estão vendo a figura? Eu não sei aumentar. Vamos ver, Lucila, deixa eu ver aqui. Onde eu posso aumentar? Estão vendo? Então tá lá, vamos lá começar. Conheci uma menina que queria alcançar as estrelas no céu. Em uma bela noite, pulou sua janela e foi atrás do seu objetivo.